vamos cantar, com grande mensagem emana, apenas usando temas da mensagem do irmão Brana. Cada tema glorioso que já é uma pregação, de um homem tão pequeno com grande coração. Para quem iremos nós na era de Laodiceia, sabendo que é necessário nascer de novo, lembrando que existe as três classes de crentes, mas nós queremos ser os ungidos dos últimos dias, não se estribando no seu próprio entendimento, mas crendo em Deus e jamais presumindo. Como foi com Moisés, assim serei contigo, e tu vais possuir as portas dos teus inimigos. O nosso absoluto para o arrebatamento é a revelação de Jesus Cristo. Esteja certo de Deus e tenha o super sentido, e assim tu terás a vitória do amor divino. O patriarca Abraão, Micaías, o profeta, tiveram perseverança, foram testemunhas. O profeta do século XX era o anjo de Deus. Ele quem foi o mensageiro do entardecer. Como poderei vencer, tendo Consolador, em companheirismo com as águias de Deus, deixando escapar a pressão e creia de coração, estando em conferências para possuir o perdão. Assim tu vencerás, estando o véu adentro, mesmo se estiver em dores de parto, porque clamas, fala e entre em desespero. Então tu saberás que o meu Redentor vive. Senhores, é este o tempo de estarmos em comunhão, pois Deus enviou um guia para levarmos a adoção. O Deus dessa era maligna que só traz acusação, causou a queda no mundo com doenças e aflições, mas a intermitente luz, o sinal da sua vinda, raiou a nascer do sol, renovando nossa vida. O homem enviado de Deus, nos trazendo o sinal, mostrando à humanidade uma libertação total. Em contagem regressiva para o dia da vitória, é precisa fé perfeita para alcançarmos sua glória. O rumo ao futuro lar do noivo celestial, é preciso estar de volta à palavra original.
viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e a tua vitória foge da tua mão, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e a tua vitória foge da tua mão, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Hino de número 21, bem forte, batendo palmas, vamos. Mais forte, consegue. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver, eu quero ver. Quem está triste, fica alegre. Eu quero ver o povo
Cristo andava na terra, milagre operava. Na casa de Jairo, aquela menina, ele levantava. Todos os milagres que Jesus fazia, eu sou testemunha. Eu vivia triste, ele chegou em mim e me deu alegria. Se chegar a morte, Jesus chega na frente e diz: eu sou a vida. Se chegar a tristeza, ele está presente, trazendo alegria. Não existe problemas pra Deus, não existe problemas. Venha o que vier, Jesus está de pé, com suas mãos estendidas. É maravilhoso quando estou lembrando o que Jesus fazia. Por onde passava, o mudo falava e o cego via. Jesus estava passando e o cego Bartimeu, gritando, pedia. Jesus Cristo orou e no mesmo momento viu a luz do dia. Se chegar a morte, Jesus chega na frente e diz: eu sou a vida. Se chegar a tristeza, ele está presente, trazendo alegria. Não existe problemas pra Deus, não existe problemas. Venha o que vier, Jesus está de pé, com suas mãos estendidas. Se chegar a morte, Jesus chega na frente e diz: eu sou a vida. Se chegar a tristeza, ele está presente, trazendo alegria. Não existe problemas pra Deus, não existe problemas. Venha o que vier, Jesus está de pé, com suas mãos estendidas. Venha o que vier, Jesus está de pé, com suas mãos estendidas. Misericórdia. Agora que começou a sair? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Venha o que vier, nosso Deus está de pé, com as suas mãos estendidas para cada um de nós. A nossa vitória
vitória já está decretada. A noiva triunfará. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, meus preciosos irmãos, igreja amada, povo de Deus. É muito bom ver a irmã Juliana, a irmã Isabela cantando, né? Deus abençoe a irmã Juliana, Deus abençoe a irmã Isaltina ali em Alto Paraguai, Deus abençoe aquela amada e preciosa igreja ali, aqueles irmãos. Eu já estou com saudade de vocês aí em Alto Paraguai. Deus abençoe vocês, tá bom? Um abraço aí a todos vocês. E falar em abraço, levantamos as nossas mãos em favor do irmão Daniel Freitas. Que Deus abençoe o seu dia, né? Que Deus abençoe os seus negócios. E que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos e estimados irmãos. Hoje, dia 3 de novembro, estamos de pé. Estamos de pé pela graça, pela misericórdia de Deus. Temos feito a nossa decisão e voltar atrás, não. Voltar atrás, jamais. Olhamos para o nosso alvo, olhamos para cima, de onde nos virá o nosso socorro. A Bíblia diz isso, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Com todo respeito, mas oxalá se nós protestasse, né? Oxalá se nós protestasse, como às vezes protestamos muito pelas coisas daqui de baixo, material, pelas coisas aqui, né? Oxalá se nós fizéssemos um protesto. Eu vou ficar 3 dias na igreja. Eu vou acampar na igreja. Eu vou ficar 3 dias na igreja protestando, clamando pelo Espírito Santo. Ontem umas pessoas ficaram debaixo de chuva, né? Protestando, com todo respeito a quem está fazendo isso, tá? Mas eu quero trazer isso para o espiritual. Quero trazer isso para o espiritual. Você já pensou se a nação brasileira fizesse um jejum coletivo? Os brasileiros fizessem um jejum coletivo? Você já imaginou se os brasileiros dobrassem os seus joelhos e orassem a Deus? Nós vamos ficar orando aqui, como os discípulos ficaram ali no dia de Pentecostes. Não, vou fazer um protesto. Vou ficar 10 dias, eu vou ficar no santuário, enquanto Deus não me derramar o Espírito Santo, eu não vou sair não. Já pensou nisso, irmão? Já pensou nisso? Deus nos ajude, né? Às vezes eu estava pensando, às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu nem gosto de ficar assistindo esse programa aí, porque esse programa fala umas verdades, e aí machuca a gente, dói demais. Então eu não gosto nem de ouvir ele, porque fala as verdades, aí machuca, né? Eu acho que é assim, né? As pessoas hoje, não estou generalizando, mas tem muitas pessoas que gostam, veja só, tem muitas pessoas que gostam de ouvir coisas assim, né? Coisas que agradam o corpo, né? Coisa que agrada a carne. Mas o meu compromisso é com a palavra de Deus, por isso que eu falo essas coisas. Às vezes parece que eu sou assim um pouco grosso, né? Parece que às vezes eu sou sem educação. Às vezes aparenta que eu sou um pouco radical e não sei mais o que.
mas é pelo amor das vossas almas. É por carinho de cada um de vocês. Jamais, jamais eu quero ver alguém na sarjeta. Jamais eu quero ver alguém na sarjeta. Jamais eu quero ver alguém não prosperando. Eu me lembro que dia 1º de janeiro de 2008, eu estava conversando com um evangelista na época. Eu morava em Rondônia. Nós estávamos tendo uma confraternização depois da vigília. E eu disse isso para ele. Tem pessoas que gostam de rebaixar as outras, né? Ele acha assim: eu posso ter um carro zero e o outro não. O outro vai andar de bicicleta. E nós estávamos falando sobre negócios, e eu disse para ele assim: olha, eu discordo disso aí. Se eu posso ter um carro zero, o outro também pode ter, não é porque só eu querer ter um carro zero. E eu me lembro, como se fosse hoje, ele disse bem assim: mas se Deus quer dar o carro zero para o outro e não quiser dar para o outro, eu vi que ele era a favor assim, né? Não, eu posso ter, o outro que... Então, não é questão, se Deus pode dar para um, Deus dá para outro também. Agora, tudo depende individualmente, cada um a maneira que nós vamos administrar. Mas eu querer só para mim, aí é feio, né? Aí eu acho que o sábio Salomão, ele buscou sabedoria para ajudar o povo. Então, às vezes, pode alguém pensar dessa forma. Mas não, meu objetivo é te ajudar. É despertar você. É despertar você. Vem uma tempestade aí. Você está preparado para essa tempestade? Está preparado para a tempestade? Eu não quero ser como aquele pregador. Aquela moça estava morrendo dentro do hospital, mandou chamar ele estava lá fora fumando. Ele entrou, o profeta disse isso, e ela disse assim: seu enganador de alma, eu estou indo para o inferno por causa de você. Ele disse assim: aplica uma injeção nela que ela está delirando. Então esses pregadores, eu disse outro dia aqui, eu disse isso aqui terça-feira, acho que foi terça-feira, os pregadores, os Ananias, né? Os Ananias. Jeremias disse assim: ó, o povo ficará 70 anos no cativeiro. Aí levantou o pregador Ananias e falou: não é 70 não, é 2 anos só. Então temos isso aí. E Deus nos livra disso, né? E tem muito assim. Então Deus recompense a vocês. Eu creio que vocês estão sendo ajudados. E creio que vocês estão sendo abençoados. Nós ouvimos um programa de rádio ontem, no culto. Eu preguei aquele programa de rádio junho de 2018. E ele fica novo. Veja o que você está ouvindo, se isso está trazendo um posicionamento para você. É simples. A palavra pode ser dura, pode ser cortante, mas ouça ela. Vê se está trazendo conhecimento para você. Vê se está te mudando. Veja. Agora esse negócio de tudo bom, tudo faz. Então Deus abençoe a todos, tá bom? Mas hoje é um dia de festa, né? Porque mais uma vez Deus tem proporcionado para nós uma manhã abençoada. Mais uma manhã de vitória. Então que Deus continue nos ajudando. Então vamos fazer um protesto para sermos mais cheios do Espírito Santo? Vamos fazer isso? Você pode dizer assim: Senhor, nesse dia eu protesto que eu quero
porção dobrada do Espírito Santo. Vamos fazer um protesto. Vamos fazer um protesto para isso, né? Vamos protestar por Jesus Cristo. Vamos dizer que o arrebatamento está para acontecer. A Bíblia é maravilhosa. São Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu vejo é poucos que estão buscando o reino de Deus. Estão buscando as coisas aqui de baixo. Tem muitos pensando que o arrebatamento vai demorar. Pessoas com a mensagem na mão. Inclusive eu já vi até pastores dizendo isso, né? Eu já vi há um tempo atrás, dizendo assim, não, vai demorar bastante. Então eu não vejo assim. Olhando para as Escrituras, a minha previsão, olhando para as Escrituras, não falta mais nada. Vocês lembram aí da eleição? Desde novembro de 2020, e eu disse, olhando para as Escrituras, fulano vai ganhar. E deu o que deu. Está entendendo? Aí depois que o leite derrama, a gente às vezes fica, né? O fulano poderia fazer assim, poderia fazer assim, assim. Mas estava escrito, meu irmão. Estava escrito. Veja só, nós não estamos falando aqui que Deus, foi Deus que... Às vezes as pessoas... Deus permitiu que fosse isso, sim, ué. Alguém às vezes fala assim, pastor, mas... Naquela mensagem, o rei rejeitado, lá em Israel, Deus não quis que Saul fosse o rei de Israel. O plano de Deus era para que fosse o profetas, né? Dentre eles, naqueles dias, era o profeta Samuel. Mas veja, estava escrito que ia acontecer aquilo ali. Estava escrito aquilo ali. Deus chegou a dizer para Samuel assim, Samuel, deixa, eles querem, deixa Samuel. Se Deus também não quisesse, Deus dizia, não quero e ponto final. Ué. Mas Deus disse, deixa Samuel, deixa. Tinha que cumprir as Escrituras. Tinha que acontecer aquilo para levantar Davi, para ser como Deus, né? Davi ali representando Jesus. Então, sendo um tipo, né? Sendo um tipo. Então, tinha que acontecer isso. Se Deus não quisesse, Adão e Eva não tinham caído no jardim do Éden. Não tinha acontecido. Mas foi o homem que caiu? Foi. Por quê? Deus permitiu que aquilo acontecesse. Porque ele teria que mostrar o seu atributo de salvador, de curador, de libertador. Então, nada, eu tenho dito assim, irmão, nada é surpresa para Deus. Até o que nós estamos conversando aqui não é surpresa para Deus. A questão é que nós temos que estar atentos às coisas pequenas que são ditas, né? Olha, observa as coisas pequenas. Ontem, o Espírito Santo disse uma coisa que me marcou bastante. Veja só, quando eu disse que eu sou alimentado pelo que eu prego, pelo que Deus nos dá, né? Vejam, as 3 classes de crente, ontem eu estava falando, nós cremos assim, temos que crer assim, e não só crer no intelecto, mas olhar e ver as nossas obras. Porque falar, eu creio, mas está com uma obra que condiz com outra coisa, é errado. Não? Mas veja só, as 3 classes, o crente genuíno, o manufaturado e o incrédulo. E ontem foi dito assim, o diabo não está preocupado com a classe do incrédulo e nem do manufaturado. Ele não está preocupado com esta classe. Essa classe já é dele. São Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Ah, Senhor, expulsamos demônios em seu nome. Quem é estes que expulsa demônios? É o incrédulo? Não, é o manufaturado. Apartai vós de mim, praticadores de iniquidade, que eu não vos conheço.
Entendeu? Então veja só, é o manufaturado. Então essa classe aí, o diabo não está nem preocupado com ela. O diabo está preocupado com o cristão genuíno. O diabo está preocupado com esse programa. O diabo fica furioso com esse programa Momento Devocional. Sabia disso? Ah, mas ele fica terrivelmente irado, que ele não gosta. Por isso eu peço a vocês que orem por mim. Vocês orem por mim e não se acanhem de divulgar esse trabalho. O diabo tenta de todas as formas, já tentou e continuará tentando, mas enquanto eu estiver atrás da palavra, ensinando a palavra de Deus para vocês, nós vamos triunfar. Vamos triunfar. Não tem ferramenta, não tem arma, não tem bomba atômica do diabo que vá nos destruir. Porque o diabo tem as suas bombas atômicas também. O diabo tem as suas bombas atômicas. Mas enquanto ele tem as bombas atômicas dele, nós também temos um escudo, né? Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa proteção. Então Deus abençoe a todos, Deus ajude. É mais uma manhã de festa, de alegria. Amanhã nós teremos um programa, amanhã às 9 horas da manhã, nós teremos um programa especial aqui, tá? Amanhã será um programa especial. Eu conversei agora há pouco com o irmão Mateus, e ele vai me ajudar aqui a fazer esse programa amanhã. E eu conto com a participação de todos vocês. Estejam conectados amanhã a partir das 9 horas da manhã. Tá bom? Deus os abençoe. Vamos orar, vamos para o nosso assunto, que é muito importante. São João capítulo 6, versículo 66. Então veja só, é muito importante, todos têm o meu telefone, o número do meu telefone. Então às vezes você está precisando de uma ajuda, seja ela o que for. Às vezes você quer conversar comigo, um conselho. Às vezes quer até desabafar alguma coisa, né? Até quer fazer uma pergunta. Às vezes quer uma oração, quer uma ajuda, né? Uma ajuda para medicamento, uma ajuda para alimentação. Então eu digo para vocês, vocês têm que me ligar. Vocês me ligam. Eu estou aqui para vos ajudar. Tá bom? Meu prazer é ajudar vocês. Agora, se você não fala para mim o que você precisa, eu vou saber. Às vezes, há muitas pessoas que eu vejo na igreja e eu chamo. Sempre tem acontecido isso. Alguém entra aqui no santuário, eu estou sentado aqui, eu só de olhar para a pessoa eu sei. Ontem aconteceu isso. Talvez está até me assistindo. Então eu sei. Mas e aqueles irmãos que moram distantes, que eu não estou vendo aqui, né? Igrejas ali de Cáceres, Caramujo, Mirassol, Araputanga, Brasnorte, Sapezal, Alto Paraguai, São José, Nova Mutum, nobres, né? Irmão Valdivino, irmã Neuza. Se Deus quiser, a semana que vem estaremos aí. Então veja só como que eu não sei. Então, até mesmo daqui, às vezes eu não consigo ver tudo. Então vocês me ligam, tá bom? Eu estou aqui para vos ajudar. Meu prazer é ver vocês felizes. Agora, para isso, eu não tenho como mudar aqui a mensagem. Eu vou continuar pregando do jeito que vocês sabem, desse jeito, e pedindo a Deus, Senhor, me dê unção, me dê do Espírito Santo, me dê porção dobrada. Nós temos dito assim, nós somos ouro, o ouro suporta as provas, o ouro suporta o fogo, o ouro suporta a batalha, a labuta, e nós somos comparados como ouro. E se o ouro vence,
Se o ouro dá o seu brilho, nós também damos o nosso brilho, tá bom? Então Deus abençoe a todos, Deus ajude. Eu sei de muitos que estão sofrendo, né? Eu estou dizendo assim, pessoas que estão assim no vale da indecisão. Ontem nós ouvimos isso, o irmão Daniel pregando sobre decisão. Tem pessoas que no fundo do coração ele já tomou uma decisão, mas o afeto aqui na mente, a coisa aqui não impede dele agir, sabe? E aí vai morrendo, vai definhando espiritualmente, vai definhando. Então, veja, você tem a palavra. Eu estou falando a várias pessoas agora, né? Então, você tem que tomar a sua decisão. Vai ficar esperando. Você está vendo a situação? Né? Você está vendo a situação. A água está enchendo. Você está vendo que está chovendo. A tempestade está vindo, a água está subindo. Você vai o quê? Vai subindo para cima da casa? Vai remendando? Remenda aqui, remenda ali, remenda lá. Chega uma hora, vai estourar isso. Vocês estão entendendo, né? Vocês que estão me assistindo, eu estou dizendo a muitos que não congregam comigo, né? Então Deus ajude vocês, tá bom? Fica aí, tá? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, nos ajude, Senhor. E que meus irmãos, minhas irmãs que estão me ouvindo agora, possam entender entre linhas, até o mesmo que o Espírito Santo está dizendo. Pai bendito, ajude a tua igreja, o teu povo nesse instante, para que possamos crescer mais um pouco. Nós não somos mais meninos, levados por ventos de doutrinas, não. Nós não somos mais meninos, ó Pai. Nós estamos edificados, na rocha, na palavra. Que o Senhor possa, mais uma vez, derramar a porção dobrada do Teu Espírito Santo em nossos corações, nesta manhã, Senhor. É a minha oração. Amém, Senhor. Irmãos queridos, Evangelho de São João, capítulo 6, o profeta leu do parágrafo 60 ao 71. Nós já lemos algumas vezes, eu acredito que esse é o 6º capítulo, mas nós vamos ler só o versículo, o profeta leu do 60 ao 71, quando ele pregou essa mensagem, 3 classes de crente. Mas nós vamos ler só o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Eles achavam que o discurso de Jesus era duro, né? Às vezes, eu mesmo falo, irmão. Às vezes não precisa ninguém nem me falar. Eu sei que muitas vezes o momento devocional é forte, né? É duro, tem hora. E eu choro, né? Às vezes eu digo uma palavra, e eu digo numa linha, e depois a gente senta ali, não é nem eu que cito, é Deus falando. Aí depois vem aquele arrazoamento na mente, né? Ixi, você falou esse assunto. E se alguém pensar dessa forma? Sabe? O pregador precisa muito das orações dos santos. O pregador precisa muito da graça de Deus. Porque é terrível o lugar. Ontem eu estava meditando nisso. Era umas 6 horas, 6 e pouquinho, eu estava aqui já no santuário. E eu estava pensando, até eu disse isso para alguns irmãos ontem na reunião, os oficiais. E veja só, é tão difícil, né? Sinceramente, assim, quando eu fui convidado para estar no ministério,
Por mais que eu sabia há muito tempo que isto ia chegar um dia, a gente não é pego de surpresa não, a gente já sabe. Você vê que Deus trabalha, as coisas vão acontecendo, tudo em prol disso. Então, quando eu fui chamado para estar no ministério, eu demorei ainda 23 dias para dar a resposta. Muito embora que há 3 anos antes, mais ou menos 3 anos antes, eu já tinha recebido um convite para ir para uma igreja, tá? E eu dispensei, eu disse que eu não tinha chamado para aquela região, eu não vou. Eu disse, não vou não. Eu tive lá sim, visitando, como visitante eu fui. Preguei no sábado à noite, domingo de manhã, no domingo à noite, 2013. Início de 2014, o pastor disse que queria me levar para lá, e eu falei, não vou não. E quando eu fui chamado para o ministério, eu demorei ainda 23 dias para dar a resposta, que eu iria conhecer a cidade, né? Eu iria, aí 23 dias depois eu dei a resposta. E, irmãos, eu sabia disso, lógico, você está na chuva ali, é para se molhar. Mas tem momentos que vem esse pensamento, né? Esse pensamento assim. É uma situação muito difícil. Eu lembro na minha consagração, eu disse esta palavra, né? Ser pastor não é status. Não é status, é uma situação muito difícil. Tem muitos ainda que estão assim, na vaidade. Mas veja só, às vezes você fala alguma coisa e uns seguram naquilo que você falou. E outros criticam, zombam. E você não quer ferir nem A e nem B. Mas você tem que falar segundo o que a palavra diz. Para mim subir no púlpito e fazer brincadeira com alguma coisa, igual eu já vi, pessoas pegar a Bíblia e ficar brincando com o nome de alguém. Ah, fulano é isso, vocês estão entendendo, né? Eu já vi, brincando com o nome de alguém. Encontrou o nome de alguém na Bíblia, e depois ficou brincando com o nome dessa pessoa. E falou mal, e falou isso. Depois, um tempo depois, essa pessoa ficou lá dentro do piquete deles. Não, aí é troféu, aí é nosso troféu agora. Mas espera aí, um tempo atrás era uma coisa. Agora, porque veio do nosso lado, mudou? Você está entendendo como é que é as coisas? Então, esperamos assim. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, às vezes as pessoas, a situação do pastor é muito difícil, porque por isso que ele tem que viver, estar em outra dimensão mesmo, em outra atmosfera. Você vai ver ele andando na igreja, conversando, rindo, brincando, mas você não sabe o gemido que está por dentro. Ninguém sabe. Muitos pensam assim, é tão fácil, né? Se eu fosse pastor, eu faria dessa forma. Tem pessoas que têm assim como é que se diz, o projeto, a planilha certinha. Se eu fosse pastor, eu faria assim, assim, assim. Meu Deus do céu. Irmão, eu conheço um cidadão, um pastor, ele sempre dizia assim, ele falava de alguém, até parente dele, né? Eu gosto de deixar umas pontas assim, para ficar bem entendendo quem é. Né? Porque, veja só, fulano fica dormindo até 10 horas da manhã, não trabalha e tá. Se eu fosse pastor, as cidades, adjacência, eu ia fazer tudo.
já tinha um projeto. Só que depois é consagrado a pastor, aí você não vê esse trabalho que tinha, né, uma planilha lá atrás. É coisas assim, meus irmãos, não é do jeito que eu quero. Eu poderia subir aqui e pregar uma outra coisa, né? Mas não é do jeito que eu quero. Se nós formos lá para 1 Pedro, olha o que diz assim. É isso que a gente tem que entender. A igreja precisa entender isso. Não é do jeito que o pastor quer. Veja aqui, ó, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O rebanho é de quem? É do pastor? Esse rebanho que eu estou apacentando é de Deus. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso, evangelista? Evangelista, você tem que pensar bem. Se você querer vir para ser um ministro, para ser um pastor por causa de status, que status tem? Que status tem? Eu até agora ainda não achei esse status. Eu acho que eu teria muito status se eu tivesse na vida lá no meu trabalho, lá fora, né? Na vida minha cotidiana lá. Aí eu acho que eu teria status. Com certeza lá eu não teria tantos inimigos, né, declarados. Não que eu tenho, mas os oponentes, né, se declaram meus inimigos. Que antigamente até sonhar comigo, né? Quantos sonharam? Irmão Márcio, sonhei que você estava mudando para a minha cidade, abrindo um comércio lá na minha cidade. Quantos? Eu já ouvi isso falando para mim. Outro chegou e dizia assim, olha, irmão Márcio, você vai ser o meu administrador. Aí depois, né, tá namorando, né? Tá namorando. Você está entendendo como é que é a coisa? Então, que status tem? Que status tem? Você se priva, né, de tantas coisas. Você é excluído de tantas coisas para o bem da igreja. Então veja só, apacenta o rebanho de Deus que está entre vós. Minha missão é esta: apacentar o rebanho de Deus. Agora veja só, olha o que é o entendimento, o que é o discernimento. Se eu tenho discernimento que eu estou apacentando o rebanho de Deus, isso quer dizer o quê? Que as ovelhas, que o rebanho não é meu. Então eu não posso fazer do povo, das ovelhas, massa de manobra. Eu não posso fazer da igreja que viva os meus gostos pessoais. Porque eu gosto de gravata vermelha, toda a igreja agora tem que usar gravata vermelha? Não, porque não é assim. Agora, no sentido espiritual, eu tenho que sair da frente para que Deus fale comigo a favor do seu rebanho, a favor das suas ovelhas. Eu preciso desse recipiente para ter água dentro. É muito melhor eu ter um copo do que eu beber água aqui na minha mão. É melhor ter um copo, é melhor ter um microfone para me falar. E eu sou o quê? Eu tenho essa consciência. Eu sou apenas um instrumento. Sou apenas um instrumento. Então eu digo, Senhor, fala comigo e eu falo com o povo. Não foi assim lá, o povo não disse isso para Moisés, Moisés, fala tu conosco para que não morramos. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Então veja só, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, não é minha força, mas voluntariamente, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar no meio do povo. Já fui criticado. Quantas vezes? Mas isso não me impede, não. Hoje à noite eu vou estar no meio do povo de novo.
Hoje à noite nós vamos ter eu vou estar junto com algumas pessoas. Eu gosto disso. Me sinto bem. E por causa disso já fui até criticado. Então veja só, uma pessoa para criticar a outra, ele tem que ter embasamento. Você está criticando por quê? Você está criticando por criticar? Você está criticando por causa de inveja? Você está criticando por questão carnal? Você observa essas pessoas. Eles criticam hoje o que eles fazem amanhã. E aí? Você está criticando hoje, amanhã você vai fazer. Então isso é o quê? Isso é inveja. Isso é meninice, chocarrice, molequice. Você já pensou um pastor administrar a igreja pelo que o outro vê lá? Ah não, o pastor fulano lá na cidade tal, no estado tal, ele faz desse jeito com a congregação dele. Então eu vou fazer também desse jeito com a congregação. É assim? Nós servimos um Deus, meus irmãos, nós servimos um Deus de variedade. Deus tem as suas maneiras. Então veja, se Deus me deu o ministério desta forma, eu tenho que ministrar da maneira que Ele me deu. Não adianta eu querer chegar aqui e fazer igual o pastor fulano de tal. Ele tem direção para fazer daquela forma, administrar daquela forma. Deus trata com ele daquele jeito. E nós estamos vivendo um momento assim do contra o C e contra o V. Muita imitação, cada um quer copiar. Isso para mim, sabe? Isso é golpe baixo. Isso é por não estar conectado com Deus. Ao meu ver é isso. Porque se eu estou conectado com Deus, veja só, ao meu ver é isso. Se eu estou conectado com Deus e o rebanho é de Deus, então Ele automaticamente me dá inspiração para mim cuidar do rebanho. Olha, as minhas ovelhas ali em Várzea Grande, elas precisam deste alimento. E eu estou nas mãos de Deus e Deus dará este alimento que a igreja precisa. Às vezes eu posso até pensar, não, mas eles precisam desse. Não, mas eu tenho que me lembrar, mas elas não são minhas. Eu tenho que falar o que Deus colocou no meu coração. E mesmo estando no coração, eu tenho que ver que se está de acordo com as Escrituras, porque às vezes o coração pode negar. Às vezes alguém conversou comigo esses dias e disse para mim, pastor, eu estou tendo uns sonhos, talvez esteja até me assistindo. Pastor, eu estou tendo uns sonhos assim, assado. E eu disse para essa pessoa assim, olha, depende do que você está vendo durante o dia. Se você fica vendo determinadas coisas, se você fica no meio de determinadas coisas, envolvido em determinadas coisas, a ciência diz que é propício à noite você ter um sonho relacionado com aquilo. Então assim, para de ver aquilo. Para de assistir aquilo. A pessoa fica assistindo, vamos dizer aí, vamos viver. Fica assistindo coisas de peixe, um exemplo, né? Coisas da natureza. Provavelmente ele vai ter um sonho relacionado com a natureza. Então, você está entendendo? Então, meus irmãos, a gente tem que vigiar bastante. Eu disse outro dia, às vezes o pregador pode apanhar um espírito lá no escritório. E vem no púlpito com aquele espírito, e aquilo não agrada a Deus. Às vezes ele toma a plataforma e ele vê determinadas pessoas na igreja, um visitante, ou isso ou aquilo outro, e ele muda totalmente a linha, ou para favorecer, ou coisa assim. Você está entendendo? Que situação crítica é? Que situação difícil?
profeta dizia assim que os apóstolos eram homens de poucas palavras antes de subir no púlpito. Eles não tinham muita conversa, não. Eu tenho dito isso para a igreja. Já tenho dito isso várias vezes. Vocês não comentem nada da vida pessoal de vocês e coisas assim, e de alguém, para minha esposa, embora que ela não passe para mim, mas você comenta para ela. Eu subo aqui no púlpito, prego determinada coisa, alguém pode pensar assim, eu contei para a esposa dele de manhã e ele pregou à noite. Você vai se trupicar com isso aí. É melhor você até chegar em mim do que sair se escandalizando, chegar no escritório e falar, pastor, o senhor pregou isso aí, foi porque eu falei para a irmã, esposa do senhor, hoje de manhã? Foi isso? Se foi, eu vou dizer, foi sim, irmão. Foi sim. Mas eu não preciso disso, não. Se eu estou nas mãos de Deus, Deus é responsável por mim. Veja só, você acha que o Espírito Santo te trouxe até aqui. Você viaja 20 quilômetros, 30 quilômetros, 10 quilômetros para chegar aqui. Para ficar ouvindo o quê? Carga d'água. Às vezes é dura a mensagem, sem sombra. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas se Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Você sabe, meu irmão, você sabe aquele filho, veja só, vem cá. Nós mesmos, às vezes o pai sai, quando eu era criança, eu passei por essa experiência. Meu pai trabalhava fora, minha mãe também. E aí eu sabia que ela ia chegar lá para as 3 horas da tarde, mais ou menos. Às vezes chegava 3 horas, algo assim. Nós morávamos na roça, num sítio, na chácara. E eu era pequeno, mas tinha uns 6, 7 anos, algo assim. Mas eu sabia a hora que ela ia chegar. E meus irmãos, nós ficávamos brincando ali. E quando estava chegando a hora da minha mãe chegar, aí nós juntava assim naquela velocidade, para deixar tudo pronto. Que era coisa que era para nós ter começado feito desde cedo, sabe? Vamos dizer assim, se nós tivéssemos começado 7 horas da manhã, um exemplo, quando desse lá, vamos dizer assim, lá para 1 hora da tarde, um exemplo, estaria pronto. Mas como nós não começamos às 7, ficamos brincando, começamos às 11, aí você tem que acelerar, dobrado, para você terminar no horário. Você está entendendo? Então o que tem acontecido? Às vezes eu fico olhando a mensagem. Quanto tempo, irmão? Quantas pessoas têm 30 anos de crente? Eu tenho recebido esses relatos. 20, 10, 40. Pastor, olha, eu nunca ouvi essas coisas, pastor. Sabe, a coisa vinha assim, sabe? Aí nós chegamos na última hora. Você está entendendo? Nós estamos bem na última hora do arrebatamento, aí a coisa vem assim, parece que vem dolorida mesmo, né? Não, mas antigamente a coisa era mais tranquila, pastor. Antigamente, até nós não vimos na igreja, o pastor nem falava nada. Não falava nada de nós não vir na igreja, ele nem reclamava. Desde que a gente viesse na ceia e trazesse aquele envelopinho branco, e colocasse aquele envelopinho branco lá dentro, então, durante o mês, ele não queria nem saber se eu estava bem, se eu não estava bem. Agora o senhor fica implicando, fica mandando mensagem. Como é que está? Como é que não está? Vem para a igreja, lugar de crente. Né? Você está entendendo como é que é a coisa? Mas é porque nós estamos no último momento. Nós deixamos de fazer muitas coisas que era para ter feito lá atrás, e agora estamos às vésperas do arrebatamento e temos que fazer. Se nós não fechar a cartilha, não seremos arrebatados. Nós temos que fechar a cartilha, nós temos que ser aprovados em tudo. Então, aquilo que o profeta chegou a dizer bem assim, o profeta disse bem assim, que Israel peregrinou porque eles não estavam prontos. Ele disse assim, Moisés estava pronto,
mas eles não estavam prontos. Meu irmão, se você pegar as mensagens do irmão Branham, a maneira que o irmão Branham pregou, a maneira que os apóstolos pregou, a maneira que a Bíblia foi pregada. Às vezes a gente fica aqui, a Bíblia está demorando a se cumprir. Não está, não. Já era para muita coisa ter acontecido. Sabe por que não aconteceu? É porque nós estamos fora da posição ainda. Não vamos culpar a mensagem do irmão Branham. O irmão Branham, naquilo que ele vivia, naquilo que ele viu, ele chegou a dizer assim, ele disse assim, eu predigo que Jesus virá por volta de 77. Ele disse, eu predigo. Veja, porque era um momento que ele estava vivendo. Ele estava numa outra atmosfera. Um dia ele falou para o irmão, eu não me lembro se é o irmão Espinosa, eu não me lembro quem. Ele disse assim, irmão, você está ouvindo, irmão? O irmão falou, o que, irmão Branham? O irmão Branham disse, olha o barulho. Ele está descendo as escadas do céu. Veja onde o irmão Branham estava. Agora, eu estou esperando, pastor, o arrebatamento, envolvido lá no meio de protesto. Envolvido lá no meio de protesto, meu irmão. Você não quer que a Bíblia não se cumpra, não? O caldo começa a esquentar, né? Mas é verdade mesmo. O que nós temos que estar lá no meio de protesto? Protestando. Protestando contra o quê? Protestando contra o quê? Quem teria que protestar? Cadê os filhos do presidente? Cadê o presidente? Ele está lá na porta do quartel protestando? Meu irmão, deixa essas coisas. Você não vai ganhar nada com isso. Tira esse tempo que você está lá, correndo o risco de tomar uma bala, correndo o risco de ser atropelado, correndo o risco de tantas coisas. Vai ler a Bíblia. Vai ler a mensagem, vai orar, vai para o santuário. Você está entendendo como é que é a coisa? Então veja só, o tempo vai passando, as coisas vai passando, a igreja que não está pronta. A igreja que não está preparada, então aí vem, a ataca vem mesmo. O Espírito Santo vem, mas bate doído mesmo. O Espírito Santo vem e corta doído mesmo. Corta doído mesmo. E aqueles que são filhos, eles amam a disciplina. Aqueles que são filhos, eles amam ser corrigidos. E eles levantam a mão e dizem, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu estou fora realmente da minha posição. Me ajuda no nome do Senhor Jesus Cristo. Você compreende isso, meu irmão? Então Deus abençoe a cada um de nós. Deus nos ajude. Nós vamos ficar por aqui. E vamos dar glória a Deus. Vamos dizer glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então eu quero que vocês reflitam no que vocês estão ouvindo. Reflitam no que vocês estão ouvindo. E determinem em vossos corações. Eu serei um melhor cristão. Eu vou ser um melhor cristão. Eu vou ser um melhor cristão. Nós estamos aí à véspera de um culto de ceia, domingo. Você que está fora da ceia, não fique fora não. Naquele dia, se você permanecer fora, naquele dia você vai ouvir esta voz falando com você. Não fique fora da comunhão. Você que ainda não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, foi batizado nos títulos de pai, você deve ser batizado. A Bíblia diz que só uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Fica aí, eu sou simpatizante do programa Momento Devocional, eu gosto das pregações, mas você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Você está na comunhão, tomando vinho, comendo pão asmo, lavando os pés dos santos?
Se não está fazendo isso, você deve fazer imediatamente. Imediatamente nós temos que fazer isso. Estarmos de acordo com as Escrituras. Amém? Se quiserem me ligar, eu sempre estou à disposição. Mas vamos orar. Senhor, Deus Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, que o Senhor possa continuar, Senhor, nos sustentando, sendo o nosso pastor, o nosso ajudador, o nosso general, sendo a nossa força, ó Pai. Que o Senhor continue sustentando teus filhos, ó Pai. Toda enfermidade, toda melancolia, Senhor, toda tristeza, toda dor, toda angústia nesta hora, Senhor, seja repreendida nesse instante. Que meu irmão, minha irmã tenha alegria e que esse espírito de doença, esse espírito de enfermidade, sejam repreendidos nesta hora, Pai. É a minha oração, ó Deus, que o Senhor ajude cada um e encha-nos com o Teu Espírito Santo. E não deixa, Senhor, nenhum de nós retroceder e nem sair do caminho provido pelo Senhor para nós. É a minha oração. Aqueles que estão nos hospitais nesta hora, ó Deus, que o Senhor possa curá-los. Aqueles que estão, Senhor, em suas casas, enfermos, sejam curados também, seja de depressão, seja o que for, meu Pai. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Aqueles que não tomaram a decisão ainda de serem batizados, ou até mesmo de voltar para a comunhão, que tome esta decisão nesta hora, Pai. É a minha oração, Senhor. Aqueles que estão precisando de um emprego, estão em busca, Senhor, de um emprego, ou até mesmo de fazer um negócio e precisa que o Senhor abra as portas, que o Senhor possa providenciar isto, meu Deus. É a minha oração nesse instante, Pai. Abençoa esta mãe de família, este pai de família. Abençoa esta criança, este adolescente que vai para o colégio, que vai para o trabalho. Que vão, Senhor, debaixo das Tuas mãos santas e protetoras. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, continue abençoando o nosso dia, Senhor, enchendo os nossos corações de alegria cada vez mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Um beijo no coração e até breve. Até amanhã. Às 9 horas da manhã estaremos apresentando um programa especial. Estarei eu e o irmão Mateus aqui apresentando. Vocês venham para participar, será um pouquinho diferente. E creio que seremos bastante ajudados, tá bom? Um beijo no coração e até breve. Glória a Deus. Disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, Ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, Tu conheces a nossa força. E como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte Tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este fogo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé.
Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisto. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.